Olá, estamos de volta para tratar das regras de competência no processo penal e hoje nós vamos finalizar as regras do Código de Processo. Veja que alegria, né? Você já não aguentava mais ver aulas de competência, mas não pense que é a última aula. Depois ainda teremos que ver alguma coisa relacionada às súmulas, à casuística, tanto do STJ e do Supremo. Mas as regras do Código a gente finaliza na aula de hoje. Eu queria, antes mesmo de ingressar nesses últimos regramentos, né, dar uma relembrada aqui do nosso passo a passo de definição. Rapidamente, né? Primeiro passo, definir se tem alguém envolvido na prática delitiva com prerrogativa de foro para ser julgado tanto no Supremo quanto no STJ, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, se o crime foi praticado em razão das funções durante o exercício do mandato. Se não tem ninguém ali como autor, coautor ou partícipe que detém a prerrogativa de foro, segundo passo, verificar se é caso de competência da Justiça Especial ou da Justiça Comum. Justiça Eleitoral prevalece sobre a Justiça Comum, Justiça Militar prevalece sobre a Justiça Comum. Terceiro passo, verificar se tem competência da Justiça Federal. Artigo 109 da Constituição vai definir a competência da Justiça Federal. Se houver competência da Justiça Federal, o crime vai para lá. Se não encaixar nas hipóteses do artigo 109, por exclusão, é de competência da Justiça Comum Estadual, né? O grosso da criminalidade, competência é estadual. Verificada a definição da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, o próximo passo é definir a competência territorial, qual comarca ou qual seção. Então, os critérios de definição da competência territorial estão no Código de Processo Penal, artigo 70 e seguintes, né, os critérios alusivos à consumação do delito, ou tentativa, enfim, regras de prevenção, como soluções para situações que o legislador, aspas, cansou, né, de ficar definindo regra, vai para a definição da competência territorial. Pode acontecer de eu ter mais de um juiz com a mesma competência territorial e eles dividirem os temas que irão julgar. Divide-se aí a competência pela matéria. Então, depois que eu definir a competência territorial, tenho que definir a competência material. Professor, mas e se forem dois juízes com a mesma competência territorial e a mesma competência material? Aí você vai para o sexto passo, né, e vai trabalhar com a distribuição, critério de sorteio, para definir se o processo vai para a primeira vara, segunda vara, terceira vara, enfim. Sétimo passo, verificar hipóteses de conexão ou continência, né? Se os crimes são conexos entre si, no primeiro momento, pelo menos tem que haver uma unidade de processos, né? Mesmo ocorre nas hipóteses de continência. Oitavo passo, verificar qual juiz é predominante caso eu tenha crimes conexos entre si que ocorreram em comarcas diferentes. Regras de atração de foro, ou de justiças diferentes, né? Ou de assuntos diferentes. O júri atrai para si o crime da justiça comum singular. Verificado se há uma situação de atração de foro e para onde vai, né? O nono passo é verificar se é caso de separação dos processos. A gente viu que primeiro eu penso na unidade pela conexão ou continência, mas pode haver situações nas quais eu tenho que separar os processos. Então o Código também traz regras de eventual separação. Aí nós vamos caminhando para o décimo passo, né, que a gente começou a trabalhar na aula passada, quando falamos de crimes que foram cometidos fora do território nacional, e a gente finaliza na aula de hoje, que são as disposições especiais do Código. Então, o Código lá no finzinho da matéria de competência, ele tem alguns temas que ele considera como especiais, que também tem que se levar em conta. A gente viu como eu disse, né, a questão do crime que ocorreu fora do território nacional, e finalizamos na aula de hoje com as regras que também estão chamadas dentro das disposições especiais. E depois ainda a gente vai ver, já anunciei, né, o 11º passo é verificar se a questão pode ser objeto de alguma súmula, porque dependendo da casuística e das polêmicas e das discussões infindáveis que muitas vezes existem nessa matéria, os tribunais superiores acabam sumulando vários temas. São súmulas bem casuísticas, bem pontuais, nós vamos ver depois numa próxima aula, certo? Então, na aula de hoje, como eu disse, finalizar as disposições especiais do Código. E vamos lá então para o artigo 89 do Código de Processo, que diz o seguinte: os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar,
serão processados e julgados pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime, ou quando se afastar do país pela do último que houver tocado. Então, o critério de definição da competência territorial de um crime que ocorreu numa embarcação é verificar se esta embarcação, depois que foi praticado o delito, vai atracar em território nacional. Se a resposta for sim, a questão é onde. Ali se define a competência territorial. Então imagine que o sujeito pegou um navio no Porto de Santos com direção a Salvador, na Bahia. E no trajeto foi cometido um crime a bordo dessa embarcação, que é uma embarcação que estava em águas territoriais nacionais, ou é uma embarcação nacional em alto mar. Bom, se ele vai atracar em Salvador, é ali o juiz competente para julgar. Agora imagine que ele pega um navio italiano que fez aqui a temporada brasileira, né, pós-pandemia, aí todo mundo já agora com vacina, circulando livremente, vamos imaginar a cena, né, tá? Para fazer um pensamento positivo aqui, né? E imagine então que esse sujeito acabou a temporada, ele vai agora pegar o navio que vai partir de Natal, no Rio Grande do Norte, com direção à Itália. E aí, em águas territoriais brasileiras, é cometido um delito, né? Bom, então eu tenho que verificar de onde partiu este navio, já que ele não vai retornar ao território nacional. Ele está indo em direção ao exterior. Então é de onde partiu, no nosso exemplo, Natal. Eu trouxe aqui para ilustrar duas notícias de crimes cometidos a bordo de embarcação. Aqui uma notícia do Estadão. 3 são indiciados por naufrágio de barco que matou 19 na Bahia. Quer dizer, se o barco naufragou e tem um crime ali, o crime foi cometido a bordo da embarcação. Precisamos definir, né, para onde ia esse barco ou, se não for possível dizer de onde ia, de onde partiu. Lá, uma notícia que dá conta de barcos para assaltar. Bandidos abordam pessoas de Baía de Guanabara. Então as pessoas estão roubando até no mar, né? Então, verificado isso, eu tenho que verificar para onde foi a embarcação que praticou o comportamento e onde ela atracou. Pode ser Niterói, pode ser Rio de Janeiro, pode ser, enfim, tem que para verificar a competência territorial, né? Ou se não identificar de onde partiu, certo? Interessante observar o seguinte: águas territoriais da República tem uma definição no Decreto 8.907 de 2016, que define o conceito de mar territorial. Compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, mais fácil gravar, que está entre parênteses, né? 22,2 quilômetros, medidas a partir das linhas de base, tal como indicado nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente pela República Federativa do Brasil. Então eu tenho um conceito aqui que define como um limite de mar territorial brasileiro 22,2 quilômetros, né, a partir das linhas de base indicadas nas cartas náuticas. Na sequência, muito parecida à regra, só que agora relacionada a crimes cometidos a bordo de aeronaves. O que diz o artigo 90? Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da Comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca onde houver partido a aeronave. Então, imagine que o sujeito pega um avião em Curitiba com direção a Brasília e comete um crime a bordo da aeronave. Bom, se o avião vai aterrissar em Brasília, é ali o juízo competente para julgar. Agora pegou um avião em São Paulo com direção a Miami e cometeu um crime, né, numa aeronave que seja brasileira ou espaço aéreo brasileiro. Bom, se ele não vai mais aterrissar em território nacional, porque vai para Miami, é de onde partiu, no nosso exemplo, São Paulo. Eu trouxe aqui para ilustrar uma notícia de um crime que ocorreu no dia 30 de setembro de 1988. Se fala muito do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, né, em 2001, mas nós tivemos um episódio que poderia ter sido tão trágico quanto aquele, né? Foi trágico, né, mas numa dimensão menor, e ocorreu antes daquele episódio, mas muito parecido. Nós tivemos um sequestro de um avião que ocorreu por um sujeito que estava revoltado com a situação econômica do país,
E a intenção dele era pegar esse avião e jogá-lo contra o Planalto, o Palácio do Planalto, em Brasília, para matar o presidente da República, que na época era o Sarney. A intenção dele era matar o Sarney. Então ele sequestrou o avião, acabou matando um copiloto, que aliás era daqui de Curitiba, o copiloto, ele residia no Rio de Janeiro, mas era daqui de Curitiba. E só para ilustrar, a partir desse episódio, veja aqui no mapa que foi desenhado como notícia da época também, qual foi o trajeto para a gente identificar qual é a competência para julgar esse caso. O avião saiu de Goiânia, foi para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ele decola com direção ao Rio de Janeiro. Só que 20 minutos depois, o sequestrador armado, naquela época não tinha, né, toda essa paranoia pós-atentado das Torres Gêmeas, né? O sujeito estava armado, ele avança contra a cabine dos pilotos, dá tiros em direção à cabine, ela não era blindada também na época ainda, acaba matando o copiloto aqui e determina que o avião mude a rota para se dirigir a Brasília, porque o intuito dele era jogar o avião para matar o Sarney. Então, às 11 horas e 2 minutos, ele ordena que o Boeing vá a Brasília. Lá a polícia cerca a pista, impede o pouso. Aí o piloto, que é o grande herói aqui que evitou uma tragédia, que poderia ter sido a morte de todos os passageiros, mais de 100 pessoas estavam no avião, né? Ele acaba convencendo o sujeito que não havia teto também para aterrissar em Brasília, e acaba deslocando para Goiânia, onde também convence de aterrissar para ele pegar uma aeronave menor, para ele fazer o que ele queria fazer com uma aeronave menor. E aí vai para Goiânia e aterrissa em Goiânia, e aqui na hora que ele sai, há um embate, ele acaba sendo morto na pista, né? Não sem antes dar um tiro ainda na perna do piloto do avião. Então o que nós temos aqui? Crimes que ocorreram a bordo da aeronave, né? Houve um homicídio, inclusive, aqui para além do sequestro, né? E você tem então o avião aterrissando em Goiânia. Então qual é o juízo competente para julgar esse crime que ocorreu dentro do avião? Goiânia é o critério que define a competência onde a aeronave aterrissou após o crime, ok? E se eu tiver dúvida, professor, se eu não souber como é que faz? Bom, aí a última regra do código nesta matéria, né? Artigo 91 diz: quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Então aqui também tem um caso interessante de um crime que ocorreu em águas territoriais, num primeiro momento internacionais, mas depois ingressa no mar territorial brasileiro. Vou ler para vocês aqui. Em águas internacionais, próximo ao Suriname, então aqui está um desenho do Brasil, o barco lá, né? Um barco menor se aproximou de um barco pesqueiro chinês chamado Dong Hi e houve uma negociação entre os tripulantes para transporte de droga. Os criminosos chegaram a um acordo e um colombiano chamado Eduardo Garzón entrou no barco chinês para acompanhar os asiáticos. Um avião, na sequência, arremessou pacotes de cocaína ao mar e os tripulantes do barco pegaram a droga para colocar no barco Dong Hi com destino ao Senegal ou à África do Sul, tanto faz, né? Não se sabe bem aonde eles iam, mas eles não iam para o Brasil. Então o barco saiu do Suriname em águas territoriais internacionais, né, com direção a Senegal ou à África do Sul. Mais de 1 tonelada de cocaína estava dividida em 33 fardos, e após colocar a carga no barco, os tripulantes seguiram viagem. Bom, ao seguir viagem, ingressaram no mar territorial brasileiro. E aí, o Garzón levou um aparelho celular via satélite para se comunicar com os comparsas sobre transporte de drogas. Houve uma identificação dessa manobra e, após contato dos asiáticos com a Embaixada da Coreia do Sul na Venezuela, a Polícia Federal realizou a abordagem no barco em alto mar a 18 quilômetros de distância do porto de Mucuripe, em Fortaleza. 18 quilômetros de distância da costa. Lembra que o mar territorial é até 22,2 quilômetros de distância, então estava dentro do mar territorial brasileiro. Sim, mas a embarcação onde ocorreu o delito, ela não saiu do Brasil e ela não iria atracar em território brasileiro. Então aqueles critérios que a gente viu antes, eles não resolvem, pois resolve então o critério da prevenção. O primeiro juiz brasileiro que tomar contato com o fato torna-se competente para julgar. Muito provavelmente aqui foi o juiz de
fortaleza, certo? Então esse é o último critério, vale tanto para embarcação quanto para a aeronave, né? Uma aeronave que cruze o território nacional, mas que não tenha decolado do território nacional ou não tenha aterrissado no território nacional, mas tenha cometido o crime em território nacional, bom, qualquer juiz que primeiro tome contato com a notícia desse delito pela regra da prevenção torna-se competente para julgá-lo, certo? Então, como eu disse, com isso a gente encerra as regras de competência do Código, encerra, na verdade, as regras de competência em geral. O que nós temos que ver ainda para finalizar esse assunto, como eu disse, já antecipei, são as súmulas, né? Tanto do STJ quanto do Supremo, são várias súmulas. Então vamos deixar para tratar desse assunto numa próxima e última aula sobre competência. Nós veremos então as súmulas propriamente ditas. Até a próxima, por hoje é isso, muito obrigado.